Luz, câmera, ação. Olá, gente, muito boa noite mais uma vez, sejam bem-vindas. Agora que a gente já colocou o papo esses 2 minutinhos aí, já ajustamos o som, já vimos que página que está. A professora vai fazer o quê? Eu vou iniciar registrando o começo da nossa aula, solicitando para vocês aquele sorrisão bonito para a gente pôr lá no grupo. Isso, ai que lindo. Ó, Regina fica até séria nessa hora. Isso. Olha, a Cristina está entrando, deixa a Cristina entrar, deixa para a professora poder registrar, ela também, peraí, entrou. Então, vamos pôr lá no grupo para a turma saber. Olha, já começamos então a nossa aula, ó. Coloquei lá. Ok. A professora agora vai fazer o quê? Eu vou iniciar um compartilhamento de tela e vocês vão falar para mim se vocês estão vendo o mesmo que eu. Não, depois ela... Ok? Estão vendo aí o mesmo que eu? Sim. Sim. Muito bem. Então, oi, Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Tá ajustando o som aí, daqui a pouquinho você ouve essa vozinha que tá com a rachada da professora. Eu vou iniciar nossa aula falando para vocês que tudo, quando eu falo na sua, eu quero dizer na minha também, tá? Tudo na nossa vida é um reflexo de alguma escolha que você fez. Se você quiser resultados diferentes, faça escolhas diferentes. Ninguém chega a um lugar diferente tendo sempre as mesmas atitudes, tá? Então, se a gente quiser mudança, a gente vai dormir e pedir para Deus sabedoria na hora de fazer nossas escolhas, ok? Então, que as escolhas sejam sempre muito bem feitas, muito bem executadas. Sim. Então, a professora vai fazer o que agora? Agora que a gente entendeu que tudo que nós fizemos na nossa vida, ele tem um reflexo, ele tem um resultado, a professora vai falar: ô Cristina, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, meu amor. Tá conseguindo me ouvir, né? Viu o que eu falei? Eu conheço a minha turma assim, deu esse sorrisão bonito porque tá me ouvindo. A professora diz que tudo na vida é reflexo de alguma escolha que nós fizemos. Então, vamos... para nós escolhermos resultados diferentes, vamos fazer escolhas diferentes, mas que sejam boas, e vamos pedir para Deus para a gente fazer essas escolhas, tá? Vamos então fazer uma previsão. Uripen. Vocês lembram lá o que é o Uripen? Aí, sim. Então, fala lá, já falou esse sim tão gostoso, fala lá, Aparecida, o que é o Uripen? Ajuda a professora. O que você lembra que é o Uripen? Vai lá, Regina, me ajuda. O Uripen é uma sonda externa. Isso, Leonice. É uma sonda externa. É como se fosse uma camisinha. Parece um preservativo. É uma sonda de camisinha. Isso. Só que com um detalhe. O Uripen é uma borracha mais grossa. O preservativo é mais fino, ele é mais grosso. O intuito dele é o quê? Paciente, principalmente a indicação dele quando o paciente sofre de incontinência urinária. Ok? Então, sim. a professora fez uma pergunta e eu falei que hoje eu ia cobrar de vocês. Na sua opinião, o que traz mais benefício, então, para o paciente? A sonda vesical de demora ou o Uripen? Qual a conclusão? Uripen. Uripen. E você, Regina? O que você Na acha? minha opinião, depende do que ele precisa, porque se ele for fazer uma cirurgia, tem que ser uma sonda vesical. Agora, se for só uma incontinência, o Uripen é o mais indicado. Isso, por quê? Essa sonda vai aonde? A sonda vesical que nós tivemos a aula? Vai dentro na interno. do paciente. Então, se vai dentro da bexiga, o risco de... Mais propensa à infecção. Isso, o risco de contaminação. Então, Isso. no caso, se for apenas um caso de incontinência urinária, o mais recomendado não é ficar com sonda vesical, é o Uripen. É o Uripen. Muito bem. Então, agora, a professora hoje vai falar a respeito da hidratação. Eu sei que se eu perguntar aqui individualmente para qualquer uma de vocês, vocês vão saber, assim, na ponta da língua. O que é importante? Beber água. É igual se você perguntar para uma criança, ela vai ouvir uma vida inteira. Ela sempre vai saber que a resposta é beber água. E aí eu te pergunto, por que às vezes nós sentimos sede e não bebemos água? O nosso corpo,
ele nos avisa, ele nos emite sinal. Nosso corpo é controlado por hormônios. Quando você sente sede, é porque há 1 hora atrás você já precisava de água. E às vezes nós fazemos o quê? Nós só bebemos água quando assim, a boca tá seca, tá aquela sensação ruim. Aí você lembra da água. Aí toma, se deixar, toma quase 1 litro. Aí passa grande parte sem pôr água no carburador. Então, o que acaba acontecendo? Vou até comentar uma coisa com vocês. A pergunta principal para começar a nossa aula é: o que a desidratação pode causar? Principalmente no idoso. O idoso, você está cuidando da pessoa, você está ali, você fala assim, não, ele está descansando, eu vou ficar aqui no WhatsApp. E vai. Ah, não, desculpa, eu não posso fazer propaganda. Redes sociais em geral, Facebook, Instagram, tá você lá, toda bonitona. E você fala, eu estou sentindo sede, ele não está pedindo água, é porque não está com sede. Na verdade, nós não bebemos água somente quando nós sentimos sede. Nós somos uma máquina. Nós somos um corpinho que tem todo o seu valor e para ele continuar com todo esse valor pleno, ele precisa de ser o tempo inteiro, é como se nós fôssemos uma plantinha. Vamos pensar a partir de hoje assim. Eu tenho cravo, eu tenho rosa, vergonha, eu tenho girassol, eu tenho aqui na minha frente vários tipos de flores diferentes. E essas flores precisam de água. Só que você não põe água só quando a florzinha está seca. Você põe água para que ela não fique seca. Entenderam bem essa mensagem? Então aí você vai começar a pensar a partir de agora nessa resposta. O que uma desidratação pode causar? O simples fato de beber água, o que pode causar? Enquanto isso, a professora só vai realizar uma confirmação aqui, vou fazer a chamada só confirmando a presença, então. Eu vi a Aparecida por aí, que coisa boa. A Cleonice. Eu vi a Diva, bonitona da prof. A Vani, sorridente como sempre. A Leonice, coisa linda. A Regina. E por enquanto não vi, eu vi uma mensagem no grupo. Eu vi mensagem de Valdeci, não consegui ouvir ainda, mas de repente ele está a trabalho, depois não perca a aula, viu? Então, assim. Então, se você começou a entender aí, ó, começou a entender que você é uma flor e que essa flor não pode ser regada só quando ela está seca, tem que regar para que ela não seque. Responda então para mim, ou responda para você o seguinte: qual é a importância de se hidratar no paciente? Hidratar o paciente não é colocar soro nele para ele tomar soro porque ele está desidratado, não. Às vezes, o paciente tem um cuidador, tem alguém da família, e esse paciente, mesmo assim, ele se desidrata. Aí você pergunta por quê? Porque os afazeres do dia a dia, às vezes, nos toma tempo. Você tá ali, você acordou, fez seu café, e já foi pensando na roupa, já começou a programar o almoço, será que tem coisas para o almoço, vamos comprar, tem roupa para... Então, você começa a lembrar dos afazeres. E como a água... ela é tão importante, 70%, já tiveram uma aula sobre isso, né? 70% do nosso corpo ali, ele é composto do quê? De água. Só que a água, só vem a lembrança da água quando dá aquela sensação ali de sede. Aí eu pergunto para você o seguinte, vamos entender um pouquinho? Para a gente entender o que uma desidratação pode causar, e aí poder responder qual que é a importância da água para o paciente, nós temos que entender que essa perca da água, ela é causada também por uma doença. Essa doença, ela dá sudorese devido à injeção inadequada de água e sódio. E você vai falar, professor, você não falou que é água que dá desidratação? Só que o nosso coração, pense que o nosso coração é como se fosse uma bomba. Essa bomba, ela precisa o quê? Funcionar o tempo inteiro. Para ela funcionar adequadamente, o que o coração faz? Ele envia sangue para poder manter todo o nosso corpo oxigenado, correto? Dentro desse sangue tem componentes, e esses componentes, ele precisa, dentro do nosso sangue, tem a nossa parte vermelha e a parte branca. Ele precisa de água. Nosso coração, para bater, ele precisa de sódio e potássio. Tem
algo que é fisiológico, eu não vou entrar muito em detalhes, mas para que você saiba o seguinte. O coração, para ele contrair e relaxar, ele precisa de sódio e de potássio. O sódio, nós extraímos através do quê? Do sal. Só que ele, em excesso, prejudica o quê? Ele prejudica a parede das artérias, deixando elas fracas e sensíveis, causando aneurisma. Então, tudo que é demais na nossa vida não nos faz bem. Então, a desidratação perde a água, dá a doença, a pessoa começa, ela perde água. Aí você começa a perguntar, professora, então eu não perco água só no xixi? Hoje nós vamos entender. Qual que é a forma que você fala assim, poxa, como que essa pessoa tá diferente, tá com a pele estranha? Quer ter pele bonita? Água. Você fala, água? Água. A água deixa a pele bonita. Nós começamos a pensar, a Ivani tá até mostrando as cutis, ó, isso mesmo, Ivani. Os principais sintomas que a pessoa, às vezes ela não vai saber explicar. Boca seca, reduz a urina. A pessoa, quando está em estado grave de desidratação, ela entra em período de desorientação. Vocês acreditam que a água faz com que a pessoa fique desorientada? Você fala, ô professora, como assim? Tem hora que tá lá a família achando que o idoso está entrando em Alzheimer, está em confusão, está ficando doido. Não, mas ele precisa ter água. Isso faz com que o cérebro, o nosso cérebro precisa. Em cada lugar do nosso corpo tem uma porcentagem muito grande. O pulmão. Sabia que nós usamos água para respirar? Você fala o quê? Se faltar água, o pulmão vai funcionar com dificuldade. Aí a Cleonice vai perguntar assim, professora, e se o meu paciente já tiver problema respiratório? Com esse clima seco, vai se agravar mais ainda. Por quê? Porque ele já tem problema respiratório, ele não tem bebido água corretamente, vai unir útil e agradável. Vai prejudicar. Ele vai entrar em quê? Em fadiga respiratória. Ele vai chegar para você e falar assim, nossa, acho que eu tô passando mal, tá me dando negócio na cabeça, tá doendo a cabeça, tá... Eu não sei o que é. Você fala, é a pressão. Primeira coisa que todo mundo pensa, é a pressão. A pessoa fala, vai lá, fere a pressão. A pressão. É a diabetes. O senhor tá precisando de comida. Aí taca a comida no paciente. Aí vê a pressão, dá a comida, mas não dá água. Às vezes é a água. Redução do peso do corpo. Você vê aquelas criancinhas desnutridas, aqueles idosinhos assim, às vezes ele está precisando beber mais água. Ô, professora, como assim? Aumenta a infecção, fica com a boca seca. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, quanto a saída de água do nosso corpo? A gente sabe, fala, professora, eu agora vou ficar contando quantos ml eu bebo? Sim. Quer ter uma vida saudável? Tem que contar, tem que se programar. Ó, você sabe que essa garrafinha aqui, ela tem o quê? 500 ml, correto? Para você tomar 2 litros, pelo menos por dia, você tem que tomar 4 dessas. Tá, professora, que negócio que é esse? Não dá vontade, não. Não é questão de vontade, é uma questão de disciplina para cuidados da saúde. Se você o que eu tenho certeza que você é, um cuidador de excelência, você não vai fazer isso só com você. Toda vez que você lembrar de beber água, você vai beber e vai dar para o seu paciente também. Porque a mesma água que o seu rim precisa para funcionar, ele também. Porque se esse paciente sofrer de ácido úrico, o ácido úrico tem excesso de componentes que ficam circulando no sangue, que quando falta água para ele poder circular de uma forma melhor, porque o coração está aqui. Ele manda, o coração bombeia sangue até lá na pontinha do seu pé e volta. Enquanto isso, bombeia até lá na cabeça e volta, no braço e volta. Nesse vai e volta tem as articulações. Aqui tem articulação, aqui tem articulação, aqui. Toda a região que se movimenta do nosso corpo, nós temos articulações, correto? Quando o paciente tem problema de ácido úrico e você não dá água, esses ácidos, esses componentes, vai ficar nessa junta. E você sabe o que acaba acontecendo? A pessoa sente dores, começa a inchar. É ácido úrico. Aí você fala, como que isso ajuda? Tem alguns alimentos que aumentam. Por exemplo, quem tem problema de ácido úrico,
é bom evitar a ingesta de feijão. Por quê? Porque o feijão faz aumentar o ácido úrico. Mas, aumentou a água, isso vai melhorar. Aí, se eu perguntar para vocês assim, então, professora, quanto a saída de água no nosso corpo? Nós sabemos que tem que entrar 2 litros, ok? E a sair? E para sair? Então, quanto a saída, quanto a saída de água do nosso corpo? Nosso corpo sai água através da urina, através do bolo fecal, que é as fezes, suor e respiração. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou abraçar a Leonice sem apertar. Você quer ver como? Você imagina se eu perguntar para a Leonice assim, ô Leonice, como é que você faz? Quando o paciente faz xixi, você vai lá e fica medindo ali, ó, ele vai fazendo 200 ml. Aí eu vou falar assim, peraí, ô Diva, quando ele vai fazer cocô, você vai lá com a garrafinha, vamos medir. Agora saiu mais 100. E aí eu falo, Rani, o paciente tá suando, vai lá, segura as gotinhas dele pra gente ver quantos ml. A gente não faz isso, faz? É possível controlar a saída dessa forma? Não tem como nós controlarmos a saída de água do paciente. Mas tem como o seguinte, se você sabe que esse seu cliente, o médico, teve uma avaliação com o médico, teve uma doença, o médico chegou e falou assim, ó, tem que controlar, anotem aí, chama-se débito urinário. Débito urinário é a quantidade de xixi que ele faz. Por quê? Se essa água só estiver entrando e não estiver saindo, vai começar a inchar o paciente. Ok? Entenderam isso? Então, ó, até agora, a professora passou algumas informações para vocês. Muito importante. Você vai começando a entender como que um paciente entra em desidratação muito fácil. Quer ver como? Então, a professora falou que a desidratação pode causar vários problemas. Agora entrou. Ô, Valdeci, boa noite, seja bem-vindo. A professora está falando aqui a importância da hidratação, tá? Já falamos que a professora perguntou para todo mundo o que uma desidratação pode causar numa pessoa. A professora já falou qual que é a importância da água para o paciente. A desidratação não é só falta de água, é falta de sódio. E aí agora a gente está falando sobre a saída de água. Porque nós sabemos que para entrar no corpo é 2 litros. Mas e para sair? Já que sai na urina, sai no bolo fecal, que é as fezes, no suor e na respiração, eu tenho que estimular o meu paciente, então, a beber água. Uma das estratégias que a professora quer que você aplique quando você estiver atuando. Primeiro, para cuidar de alguém, você tem que cuidar de você primeiro. Correto? Então, não deixe. O primeiro conselho que eu vou dar. Não deixe para beber água somente quando você estiver com sede. Deixe para beber água através que você vai se programar para você cuidar do seu corpo. Você fala assim, professora, não tem problema que a minha pele não fica bonita. Mas eu não estou falando de pele, eu estou falando de rim, eu estou falando de pulmão, eu estou falando de órgãos vitais que precisam funcionar corretamente. Como assim? Então, vamos lá. Para quem estiver anotando, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular. Professora, meu paciente não bebe muita água. Aqueles copinhos que a gente tem em casa, tem 200 ml. Você tem que dar 10 copinhos desse por dia. 10 copinhos, professora? Eu acho que 10 é muito. Então, se 10 é muito, vamos retirar um copinho e vamos colocar uma fruta. Ok? Porque a professora hoje vai dar umas dicas para vocês. Algumas frutas, grande porcentagem dela é água. E essa água também, ela ajuda muito. Olha só. Vamos tentar a estratégia do copinho. Você pode tentar a estratégia do copinho. Se você for calcular, você vai precisar de 5 copos de 200 ml. Vai dar o valor? Não. 200, 200, 400, 200, 200, 800. Deu 1 litro, mas ele vai faltar mais um. Então, tem que ser o quê? 10 copos. Ou ainda,
a estratégia do que a professora acabou de falar? A estratégia da garrafa. A garrafa tem 500 ml. Mas, professora, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou virar uma garrafa de água? Não. Pense assim, você começa o seu trabalho 8 horas da manhã, das 8 às 10 a metade. Das 10 ao meio-dia, a outra metade. Do meio-dia às 3, a outra metade. Das 3 às 6, a outra metade. Pega uma garrafa e deixa uma marquinha. Professora, eu não vou conseguir assim. Vou te ajudar. Você vai colocar lá no celular a musiquinha para despertar com barulho de água. Toda vez que o seu celular tocar, assim como quando chega aquela mensagem no WhatsApp, você faz assim na hora. Ai, será que é o pessoal do grupo está mandando mensagem? Será que é a professora? Será que é alguma novidade? Será que é alguém que está me trazendo uma boa notícia? Você vai pôr um barulhinho para te incomodar. Até chega uma hora que depois de 21 dias consecutivos você fazendo isso, o seu cérebro automaticamente ele se programa a querer a água. Entendeu? Você vai como se fosse, é igual você adestrar, mas não é um adestramento, tá? Mas você vai condicionar a beber água. Gostaram da dica? Pega lá um barulhinho de cachoeira, um barulhinho de água caindo. É igual tem pessoas que só faz xixi quando abre a torneira, né? Então, se for necessário, faz um barulhinho de torneira para você lembrar. Então, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, do meio-dia às 3, das 3 às 6. Você conseguiu quanto com esse processo? 250, 500, 250, 500. 1 litro. Vai faltar mais, não vai? Das 18 às 20, das 20 ao quê? Às 10. Professora, às 10 eu durmo. Então, você vai ficar em débito, não vai? Não vai ter só 1,5 litro se você fizer esse processo? Se você fizer esse processo e só der 1,5 litro, você vai ter que beber leite, que também é líquido. Você vai ter que beber o quê? Comer fruta, legume, verdura. Se você não conseguir extrair somente da água, busque alimentos. E lembrando que toda vez que você fizer isso, você vai oferecer também ao seu paciente. Professora, e se eu quiser beber meio litro de uma vez só? O saudável, assim como a alimentação, é ser constante? Bebe então. Mas o saudável é que seja aos poucos, ok? Ó. Uma garrafa até meio-dia, depois do meio-dia outra garrafa, da tarde à noite outra garrafa. Garrafa ela é ótima para isso. Ô, professora, como é que eu faço isso também? Paciente, água de coco. Se você for tratar de um paciente que tem problema renal, os médicos pedem para cuidado com o excesso de água de coco. Então, fiquem atentos e anotem e coloquem em observação. Paciente que tem problema renal tem que ter liberação do médico para poder estar oferecendo água de coco. Não pode estar oferecendo água de coco o tempo inteiro, tá bom? Erva, posso dar chá? Pode, você pode dar chá. Porém, cuidado do horário que você vai dar chá para não coincidir com o horário que o paciente toma medicamento. Tem algumas ervas, tem alguns tipos de ervas que elas causam interação medicamentosa, retirando o efeito do remédio do paciente, viu? Então, a maior categoria de pessoas que têm problema de interação medicamentosa são os idosos. Por quê? Ele gosta muito do chazinho. Tem que tomar o chazinho? O chazinho ajuda a complementar a água? Ajuda. Só que o chá, junto com o medicamento, pode não dar certo. Vamos lá. Ofereça frutas. Vou mostrar ali as 5 frutas que mais contém água, para você colocar, é bem bacana. Fruta amassada, fruta picada, leite, gelatina, iogurte. Todos esses itens que eu falei, eles auxiliam. Professora, e se meu pacientezinho não for um idoso, for uma criança? Pede para a mãe comprar um copinho diferente, um copinho de super-herói, um canudinho de bichinho. E até eu vou contar um segredo para vocês. Sabe que alguns idosos, eles adoram copinho enfeitadinho? Usar canudinho? É de cada um, entendeu? Se você acha que isso é bacana, faça, entendeu? Então, fique atento, então, aí, para controlar, para que não seja menos. Professora, se passar um pouquinho. Por exemplo, se você dá muita melancia para ele, ele vai começar a fazer um pouco mais xixi.
Você vai perceber que ele vai mais vezes ao banheiro. Entendeu? Mas vai limpar. Sinais. Vamos lá, então. Outra dica que a professora dá, principalmente na alimentação do idoso, evitar tempero pronto, tá? Pizza, tempero pronto e alimento embutido, neles contém uma porcentagem muito alta de sódio. Ele vai beber bastante água, mas não vai ser bacana, entendeu? Não vai ser algo saudável. Olha só, então, é necessário 1,5 litro por dia para uma pessoa idosa. Eu recomendo que seja 2 litros. Ah, não consegui 2 litros. 1,5 litro não, 1,7 litro. Ah, professora, você está complicando minha vida. Não estou não. Então, a pessoa fica com a boca muito seca, pele seca, olho fundo. O tempo inteiro tá falando assim, ai, Vani, tô me sentindo muito tonta, tô sentindo com fraqueza. Aí você volta com anemia. Não é anemia, é falta de água. Tá muito cansado, diminui a elasticidade da pele. Gente, falta de água dá até dor de cabeça. A pessoa tem dificuldade de chorar. Você acredita que a água prejudica até a parte lacrimal? É muito sério isso que eu tô falando para vocês. Porque aí vai repercutir nisso aqui que eu tô falando para vocês, urina. Já que a gente está falando em hidratação, em desidratação, fique atento. Às vezes você foi lá, percebeu que seu paciente usou o papagaio, usou a comadre, ou foi no banheiro e ficou aquele cheiro ardido. Quando a urina começa a sair com odor, 2 coisas que vocês têm que observar na urina. É cor e odor. Anotem aí. Por quê? Mudou a cor, mudou o cheiro, tem coisa errada. Tá com um cheiro muito forte? Será que ele está tomando antibiótico? Porque antibiótico costuma fazer com que o xixi mude a cor, porque todo alimento e medicamento ele é eliminado ou nas fezes ou ele é eliminado na urina, correto? Por isso que o rim, o fígado e o pâncreas são órgãos que são altamente prejudicados quando alguém está tomando muito antibiótico. O antibiótico prejudica rim e prejudica pâncreas. Tem casos de paciente que toma muito medicamento que passa a ter pancreatite por causa de medicamento. Aí você fala, ah, é diabetes, não é só diabetes que é doença, não. Pancreatite também prejudica o fígado e o rim. E hepatite também. Tem hepatite que é medicamentosa. Então, assim, ó, urina transparente. Talvez você está bebendo muita água, a urina sai até branquinha. Tá amarelo claro, normal. Amarelo transparente, normal. O amarelo começou a ficar escuro, começa a beber mais água. Tá ficando cor de mel, o paciente está desidratado. Você quer ter certeza que você está realizando seus cuidados correlacionados à hidratação correta? Observa a cor. A nossa urina fala muito sobre nós. As fezes também. Está espumando. Se você vê que a pessoa saiu do banheiro, você fala assim, ô, seu Zé, deixa eu dar uma olhadinha como é que está o xixi do senhor. Percebeu que a espuma, o xixi do paciente está parecendo uma cerveja? Está espumando, assim, está diferente? Quer dizer que esse paciente está perdendo o quê? Proteína na urina. Quer dizer que ele está começando a ficar com problema renal. Quer dizer que se ele for idoso, o rim dele está começando a ser prejudicado. Tá laranja? Mano, pode ser problema no fígado, na vesícula. Começou a ficar rosa? Pode ser tumor, pode ser infecção. Viu como que o xixi fala? Tá castanha? Problema no fígado. Tá azul, tá verde? Pode ser bactéria. Então, o saudável é que esteja amarelo normal, transparente. Se tiver muito branquinho, tá bebendo muita água, você pode até diminuir um pouquinho, mas um pouquinho, tá bom? Vamos lá então, ó. Só para você entender. Tá marrom. Ó, olha a graduação de cor. Isso aqui tá saindo água pura. Ó, amarelinho. Mas começou a ir pro laranja, cuidado. Veio pro marrom, quer dizer que a pessoa pode estar fazendo o quê? Tá desidratada. A urina sai cor de chá. Cor de chá, sinal de desidratação. Fica atento ao seu paciente, porque desidratação leva à morte, tá? É tudo muito rápido. Recém-nascido idoso é muito rápido. Então, esse tipo de urina significa que você precisa dar mais água para o seu paciente. Ou ele está com problema no sistema biliar, na vesícula biliar. Porque o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, esses 3 órgãos, eles auxiliam no metabolismo tanto do medicamento quanto do alimento, entendeu? Se tiver com problema aí nesse lugar, na vesícula biliar, vai sair dessa cor, marrom. Tá vermelho? O que está acontecendo com esse paciente? Ele pode estar com infecção no trato urinário. Aí pode sair rosa,
Se está saindo preta ou está saindo com hematúria, hematúria é a terminologia que quer dizer que está saindo sangue. Está saindo sangue, corre que é sedoso, entendeu? Isso ainda, você, insolação, emergência, a urina sai cor de ferrugem. Aí você pode realizar na pele do paciente algo chamado teste de tubor. Teste de tubor é isso aqui, você pega a pele da pessoa e puxa. Soltou. Pega a sua e puxa depois pra você ver. Faz o teste. Ela volta. Faz isso na sua mão. Você pega, puxa, ela volta. Se a pessoa tiver com problema de desidratação, você pega, segura, a pele não volta. Ela fica assim. Entendeu? Isso chama teste de tubor. Isso aqui, quando o paciente chega no hospital, a gente, para verificar se está desidratado, é a primeira coisa que a gente faz, ó. Teste de tubor. Pessoa desidratada, a pele volta, mas volta demorando, ok? Professora fez chamada. Faz uma gentileza depois para mim, Érica. O Valdecir entrou. Depois você coloca a explicando para você. Obrigada. Então, existem consequências. Uma pessoa que começa a ficar desidratada, ela fica muito sonolenta. Você olha para o paciente do nada, ele está dormindo. Não é que ele está com sono. O cérebro dele já não está funcionando. Ele entra em confusão mental e pode, consequência, ser morte, tá? Aí, eu peço uma atenção especial para vocês em estado clínico. Como assim, professora? O estado clínico do paciente, tem casos especiais de alguns pacientes, e sei que a professora está falando para vocês, está lá na página 64. Tem alguns pacientes que ele precisa usar algo chamado diurético. Se ele tem problema de pressão, ele tem que tomar o antihipertensivo e o diurético. Se você está dando água para ele, essa água tem que sair. Se ela não sair, é porque está tendo retenção. Se estiver tendo retenção, vai começar a subir a pressão desse paciente. Precisa que esse líquido saia. Então, fique atento a paciente que toma diurético. Se o paciente começar com uma diarreia muito rápida, soro caseiro, se não conseguiu controlar, leva ele para hidratar. Mas até então, essa diarreia aconteceu por quê? Está com alguma infecção? Está com algum problema? Essa hidratação tem que ser feita porque tem o idoso e a criança, como desidrata rápido, deu água de coco, não deu certo. Deu soro caseiro, não deu certo, corre com ele que tem que ser hidratação feita pela veia. Ok? 5 frutas mais hidratantes que deve incluir na dieta do paciente. Coloca aí. Melancia. Ela é diurética, 92% dela é água. Morango, laranja, melão, pêssego, pode não parecer, mas o pêssego tem muita água. Abacaxi, ele não só é diurético, mas como ele trabalha no nosso sistema de defesa. Frutas vermelhas, lixia, a lixia, sabe o que tem nela de componente? Ela ajuda a produção dos glóbulos vermelhos. Laranja, não tem só um tipo de laranja não, tem vários tipos, tá? Ameixa, banana. E rapidamente a professora vai falar aqui, 90% da melancia é água, sacia. Melão, muito importante, ele tem função de detox, tem uma série de vitaminas. A ameixa, 83% da ameixa, além de melhorar o sistema de defesa ali para o paciente evacuar, ainda vai ajudar em prisão de ventre, rica em ferro. Pêssego, além de ter 87% de água, tem vitamina C, ajuda a pele a ficar bonita. Cereja, olha só, quantas frutas. Vou colocar depois elas lá no grupo para vocês, tá? Então, hoje nós falamos da importância da hidratação. A próxima aula, vamos cuidar da roupa do paciente. Não adianta ele estar bonito e não estar